João capítulo 3, versículo 16, uma escritura bastante famosa, bastante conhecida. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos comparar essa escritura com a passagem também escrita em Mateus capítulo 17. Ali descreve sobre o Monte da Transfiguração. E então haverá uma parte ali onde a voz da majestade, o próprio Pai, declarará: "Este é meu Filho amado, a ele ouvi." Indo a João 3,16, Deus enviou seu Filho. Aqui em Mateus 17, Deus diz: "A ele ouvi." Agora vamos para uma terceira escritura, dessa vez na carta a Hebreus, capítulo de número 1. Também vai estar dito: Deus falou antigamente aos pais através dos profetas. Deus então houve sempre uma forma, uma maneira de ter o contato com os homens, com os seus filhos, com os seus eleitos. Mas Hebreus 1 vai dizer: falou-nos a nós neste último tempo através de seu Filho. E esse Filho é a exata imagem do Pai, é o esplendor de sua glória, sustenta pela palavra do seu poder todo o universo. E sai descrevendo a glória do Filho de Deus. Meditemos nessas três passagens e ao mesmo tempo conectando com toda a Escritura. O Filho de Deus, conforme Colossenses 2,9, trata-se do Verbo, trata-se da plenitude de Deus. Deus veio vindo, descendo e se manifestando em cada escolhido, em cada passagem da Bíblia. Mesmo ali no Éden, antes do homem pecar, o Senhor ali estava em uma comunhão perfeita com o homem. E Deus então falava com o homem. Nós podemos ver isso no Éden. Nós podemos ver isso, que o Senhor Deus vinha e falava. Havia uma comunhão com o homem. Agora, o que acontece com a vinda de Cristo é algo muito maior do que o que aconteceu no Éden. Ali no Éden, mesmo na criação, mesmo sem pecado, o homem não havia sido gerado, o homem havia sido criado. O homem tinha sido criado à imagem de Deus. Agora, com a vinda do Filho de Deus, algo muito maior acontece. O Filho gerado do Pai é manifestado para qual propósito? O propósito da multiplicação. Aquele filho criado, Adão, falhou, comendo do fruto proibido, não podendo se manter como lavrador do jardim, sendo do mesmo expulso. Agora, esse último Adão, Cristo Jesus, que é o Filho gerado, vindo das entranhas, vindo direto do seio de Deus, não sendo criado, mas sim gerado. Esse último Adão, ele cumpre por completo os requisitos. Conforme João 15, nós vemos que o Pai é o lavrador. E isso nos assegura de que agora, no Éden restaurado, o Éden onde o próprio Pai é o lavrador, é impossível que haja falha, porque Deus não falha. A nova aliança, o Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo nos traz essa inteira certeza. É um pacto incondicional. A nova aliança é feita no sangue de Cristo. A manifestação do Filho de Deus traz salvação. E isso não tem cooperação nenhuma com o homem. O autor e consumador dessa salvação é o próprio Cristo Jesus.
Eu e você estávamos simplesmente mortos em ofensas e pecados. E sendo como todos os homens, destinados à ira, nascidos, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5, já em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Isso não diz respeito somente a Davi, mas a humanidade inteira. Davi estava falando no Espírito Santo, pelo Espírito influenciado, declarando essa grande verdade. Quando Jesus fala dos pequeninos, não impeçais de vir a mim os pequeninos, as criancinhas, isso não é literal, não se trata de meninos nascidos aqui desse mundo, mas é a mesma linguagem de João 3, nascidos de novo. Esses pequeninos, essas criancinhas, somos todos nós. Quando ouvimos o Filho, quando recebemos o Filho de Deus, nascemos então diretamente de Deus. E uma vez nascidos de Deus, como poderemos pecar? É necessário entendermos para que a Escritura não conflite. Estou agora me referindo à carta de João, a primeira carta de João. Ele declara que, se dissermos que não temos pecado, estamos fazendo de Deus um mentiroso. E isso não é verdade. Pecadores somos sim, mas uma vez que confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus, o justo, é para propiciação dos pecados do mundo inteiro. Um pouco mais à frente, João vai dizer: aquele que nasce de Deus conserva-se a si mesmo puro, porque a semente de Deus está nele e não há a prática do pecado. Como entender isso? Há uma simplicidade na Escritura. O assunto é o mesmo. É dois homens, dois Adãos, dois nascimentos, dois mundos. E esses mundos, embora sejam distintos, há uma interação, e essa interação é vinda do próprio Pai. Foi Ele quem desceu e mergulhou na carne. Enviar seu Filho ao mundo, o que significa? Significa Filipenses 2, Ele despiu-se da glória, Ele deixou a forma imortal e gloriosa e revestiu-se de carne. E essa carne foi chamada Jesus, o Cristo. O Verbo é que é o Filho gerado. Como você recebe o Filho de Deus? Quantos são os enviados de Deus? Somente um. Jesus é, como Hebreus 13:8. Ontem, hoje e eternamente, Jesus o Verbo. Não Jesus a carne. A carne teve o propósito do sacrifício perfeito, o cordeiro imolado. E o Verbo? O Verbo é reconciliação. O Verbo é oriundo do coração de Deus. Como você recebe esse Verbo? O Espírito sopra. Você ouve. Voltando à mesma escritura inicial, este é meu filho amado, a ele ouvi, porque ele vai falar, ele está falando. E então é lindíssimo essa harmonia dentro do texto bíblico, João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus está falando, Ele continua e não muda. Quando Jesus é enviado ao mundo, Jesus é o único que vence a morte. E ao vencer a morte, o reino de Deus é estabelecido. Agora temos um sacerdote e apóstolo, um enviado que não se limita ao tempo.
Todos os homens, todos os profetas estão limitados a um período de tempo. Agora o Filho de Deus, que é perfeito para sempre, não introduz um novo tempo humano contado, mas o tempo que o Filho de Deus introduz é a eternidade, é o próprio tempo de Deus, é a vida de Deus. Enquanto os profetas abriram um período de tempo, o Filho de Deus abre a porta da eternidade. Os apóstolos não é homens que foram enviados, os apóstolos são homens, mas quem é enviado é o Verbo. João 17, a vida eterna é conhecer Deus, único e verdadeiro, e Jesus Cristo, o enviado de Deus. Agora, isso está operando pelos próprios dons do Espírito e da Palavra, através do mecanismo humano, mas você não se escandaliza e nem se embaraça com o homem? Qual seria a diferença desse véu, desse homem, Edson, se fosse Paulo falando a mesma coisa, ou o mesmo Cristo segundo a carne, ou João Batista, ou seja qual for o instrumento? A própria jumenta de Balaão, como um instrumento ali, sempre foi o Verbo, a palavra viva. E assim é hoje. João 1, ali, qual é o filho que você recebeu? É o humano Jesus? Se isso for verdade, ninguém mais recebeu a não ser os 11 ali. Mas a grande verdade é que o Filho é o que estava dentro. O Verbo é o que Deus enviou para salvar. A carne está dentro do propósito que sangra. A carne representa exatamente o que o Pai quis. O Cordeiro perfeito, o sacrifício, aquilo que morreu para nos trazer vida, provou a morte por nós todos. E agora, compreendendo essas coisas, quão grande glória tem nos concedido o Pai de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos em seu nome, nós recebemos o enviado de Deus, e uma vez que você recebe o enviado de Deus, você agora está a manifestar Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa linguagem de Paulo é maravilhosa, e é aqui que eu termino esse pequeno vídeo. Paulo vai declarar lá em Gálatas: antes de eu ter nascido na madre, Deus me escolheu. Para quê, Paulo? Para ser um anjo da igreja? Para ser um profeta para uma determinada era? Não, nenhuma glória para Paulo, nenhuma glória para o homem. Paulo diz: para manifestar seu Filho em mim, sede meus imitadores como sou eu de Cristo. Perceba que maravilha! Tudo é o Filho. Paulo estava no Espírito, expressando esse evangelho eterno que não pode ser outro. Todos os verdadeiros profetas, apóstolos, fazem uma mesma coisa. Manifestam o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro enviado de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos como copos de água. O que te mata a sede é a água, não é o copo. Claro que há uma importância sobre o vaso, mas o que eu quero dizer é que não há expectativas, especulações ou glórias humanas por esse ou aquele homem de Deus. O que de fato torna um homem ser homem de Deus é exatamente o Verbo. Se o Verbo vive em mim, ora, já não vivo mais. É natural, é consequência.
a mudança, a transformação da mente, atitudes e ações é consequência da salvação. A própria manifestação das boas obras, Efésios 2:8, sois salvos pela graça, por meio da fé, a qual não vem de vós, é dom de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras já dantes preparadas. E essas boas obras, o que são? Exatamente cada filho e filha de Deus. Essas são as primícias, essas são as boas obras, a manifestação de Deus, a manifestação dos seus filhos. Assim como no natural os nossos filhos são as nossas maiores obras, assim as obras de Deus. De forma singular, a obra de Deus é crer, é fé. Porque o que é a fé? A fé vem pelo ouvir. É o próprio Filho de Deus falando quem traz a fé. E a fé é como uma semente. E essa semente não reproduz outra espécie senão a si mesma. Somos então obras de Deus em Jesus Cristo. Recebendo nós o Filho de Deus, sendo nós o mundo que Deus amou. E por que nos amou? Aí está a graça. Foi de graça. E uma vez que Ele nos amou, primeiro nos amou Ele, e assim amamos nós a Ele. E é por isso que recebemos o Seu Filho. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama será amado de meu Pai, e viremos para fazer nele morada. Aí está a consumação da salvação. O próprio Pai e o Filho em nós fazendo morada. João 14:20. Sabemos agora que esse é o dia aonde o Filho está no Pai e a igreja está no Filho. Eu no Pai, vós em mim e eu em vós. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Amém.